de quarta-feira. Estamos recebendo aqui a agente consular honorária da Itália, a Norma Maria Darui, que vai conversar com a gente aqui sobre intercâmbio de jovens ali para Trento, passaporte italiano, cidadania e outros assuntos de interesse dessa pauta. Bom dia, Norma, seja bem-vinda. Buongiorno a tutti. Né? Muito bem, Norma, vamos lá então. Você veio para falar com a gente aqui sobre vários assuntos, um deles um intercâmbio para jovens aí para a região de Trento. Como é que funciona esse intercâmbio? Quem quiser se candidatar, quais são os requisitos? Isso, então, agora a Província Autônoma de Trento lançou mais uma vez esse intercâmbio tão famoso já há muitos anos. Muitos jovens daqui de Timbó, da nossa região aqui, foram selecionados para ir nesse intercâmbio. Então, os pré-requisitos, o principal é ser descendente da região de Trento. Não importa a geração, mas você tem que comprovar que você teve um antepassado que veio de Trento. Você não precisa comprovar com documentos, mas você tem que saber, pelo menos, a data de nascimento dele, o nome e a cidade onde ele saiu, porque no formulário de inscrição vai pedir isso. E aí você vai montar uma árvore genealógica daquele antepassado, por exemplo, nasceu lá na tal cidade, daí ele teve um filho, daí o nome do filho, daí e assim até chegar no jovem que quer se inscrever. Isso. Certo, fazer esse é o principal pré-requisito e a idade de 18 a 35 anos. Não precisa saber falar italiano da Itália, não precisa ter cidadania italiana para esse intercâmbio. Basta, você tem que se comunicar com a língua do país, isso é certo, pelo menos saber o nosso dialeto daqui, porque na região de Trento é muito parecido o dialeto nosso que nós falamos aqui com o que eles conhecem lá. Muito bem, então jovens de 18 a 35 anos tem que ter descendência lá de Trento, tem que comprovar isso através de uma árvore genealógica, então, para mostrar aí quem é o seu descendente e até chegar na geração do jovem. E quanto tempo é esse intercâmbio, qual é o custo envolvido, para as pessoas também saberem e quem de repente tiver interesse poder se candidatar. Então, a inscrição vai até o dia 8 de fevereiro. Mas atenção, brasileiros, por favor, não deixem para a última hora, porque são muitos documentos a serem apresentados, mas muitos mesmo. Muitos questionários. Eu diria assim, no máximo, até o dia 10 de fevereiro, vamos providenciar tudo. Os documentos ali, então, são esses que eu citei antes. O período vai ser de 15 dias na Itália, em julho, no mês de julho, alta temporada. Então, o resultado da seleção dos jovens, porque não é só se inscrever, vai ter jovens do mundo inteiro, tem 15 vagas para o mundo inteiro, mas sempre tem jovens aqui da nossa região selecionados, especialmente aqueles que participam de associações, círculos trentinos, famílias trentinas. Esses, eles já têm um quesito a mais, porque eles já participam, já estão contribuindo com a cultura italiana, já conhecem um pouco mais a língua italiana. Então, de 15 dias, vai ser em julho, e o valor que é ressarcido pela província de Trento é de 990 euros, que é usado para o pagamento da passagem e seguro da passagem. Por isso é bom, a pessoa pode escolher, claro, se quer ir numa primeira classe, paga a diferença, se vai na classe econômica, daí é para cobrir esse custo, esse valor. E depois, no próximo ano, geralmente, vem o jovem para cá, aquele jovem daqui que foi na casa da família lá, que aquela família vai acolher com alimentação dentro da casa, não vai ter despesas. Mas se o jovem se inventar de ir para Roma, por exemplo, passear, tem que ver se a província autoriza. Por quê? Porque ele está dentro de um período onde ele se comprometeu a estar na província de Trento. Ou se ele quer ir depois daquele período, ele também pode pegar uma passagem aérea para ficar um mês na Itália. Isso é livre, né? Tem esse reembolso, mesma coisa, desse valor. Daí depois, então, ele vai, aos custos dele, ele vai conhecer a Itália, vamos dizer, quanto tempo quiser, quanto tempo permitir o visto de permanência. Se ele tem cidadania italiana, ele fica a vida toda. Se ele não tem, então vai ali nos 90 dias e verifica-se isso. Quando o jovem de lá vem para cá, que seria no ano que vem, nós aqui ajudamos
a levar os jovens, a levar para casa, a conhecer cidades. Mas o que acontece com os jovens que vêm de lá para cá? O Brasil é enorme. Eles acabam ficando aqui na nossa região 4, 5 dias. Os outros, eles querem ir para o Rio de Janeiro, Florianópolis, e isso acontece. Então, é prático receber o jovem aqui. Certo, então tem essa situação aí dessa possibilidade de intercâmbio, principalmente agora falando dos jovens brasileiros de 18 a 35 anos que quiserem ficar lá 15 dias na Itália, recebem o reembolso de 900 euros para passagem aérea e seguro e por lá ficam em casa de famílias que vão acolhê-los e também arcar com as despesas por lá. Basicamente, a não ser que queira fazer alguma coisa fora ali do contexto do intercâmbio, o jovem tem as despesas basicamente pagas, então, para participar desse intercâmbio. E os interessados fazem o quê? Como é que se inscreve para esse intercâmbio? Com quem? Em que telefone? Onde, Norma? Eles podem ver mais informações sobre isso também nas minhas redes sociais, Norma Maria da Rui no Facebook, Instagram Norma da Rui, mas ele é promovido pela Província Autônoma de Trento. Entra lá no www.mondotrentino.net. E vai lá e daí você vê lá. Tem escrito em português, italiano, para ajudar o entendimento. Mas se não conseguir nada disso aí, pode ligar para o meu telefone, 47999814473, que eu vou passando mais dicas, então, sobre isso. Muito bem. Agora vamos para o segundo tema da nossa pauta de hoje, cidadania. Cidadania italiana, passaporte. Você está citando para a gente que ficou mais rápido agora para essa situação. Sim, agora não existe mais a famosa lista de espera, 10, 12 anos, 16, como já aconteceu principalmente com os descendentes da região de Trento, que agora está fechado para novos pedidos, continua fechado para Trento. Então, para todas as outras regiões, agora, por exemplo, para encaminhar aqui no Brasil, que nós pertencemos ao Consulado Geral da Itália de Curitiba, Paraná e Santa Catarina pertencem para lá, que nós também temos o escritório em Blumenau, agora a Agência Consular Honorária de Blumenau, que eu sou a titular. Então, assim, a pessoa ela entra no site do Consulado Geral da Itália de Curitiba, ela vai no setor cidadania, ela vai encontrar um prenota-me. Aí eles vão dizer, geralmente a mesma história é essa. Mas dona Norma, eu não consigo lá o agendamento. Olha, aqui a Piúna teve um senhor que conseguiu na primeira vez. Eu escuto outros casos que conseguem. É um agendamento que tem os horários certos para fazer. Entrem no site, leiam e verifiquem os horários. Daí, conseguindo esse agendamento, é bom ter todos os documentos prontos antes. Se alguém da sua família já deu entrada no consulado de Curitiba, não precisa repetir documentos, só vai acrescentar os documentos dos novos requerentes. Se é um processo novo, tem que pegar desde o antepassado que veio da Itália até chegar no requerente, com documentos, tudo comprovados, tá? Aí entrou lá, conseguiu o agendamento, vai ter 3 semanas, aí começou o prazo, 3 semanas para apresentar os documentos. Agendou lá, apresenta os documentos em Blumenau, mas vem com o agendamento de Curitiba, apresenta em Blumenau. Daí nós de Blumenau enviamos para Curitiba, ou eu levo pessoalmente. Acredito que sexta-feira eu já estou levando documentos agora, porque amanhã eu tenho um grande atendimento em Blumenau, do próximo tema passaportes e cidadania também. E aí o que acontece? Vai dentro do consulado, os documentos são verificados, eles têm prazo de 730 dias para aprovar. 2 anos, mas está vindo em 1 ano geralmente. Então o que faz agora o tempo? Ele fica mais ou menos em 1 ano e 3 meses. Comprovou uma emergência, um contrato de trabalho, algo que realmente é urgência, conversa com o consulado, apresenta o documento que é emergência, que se vê a possibilidade de agilizar, né? A questão do passaporte tem algum detalhe também? Muito, muito, muito. Inclusive, quero dar um alô aqui para a Júlia, aqui que está falando comigo para fazer os passaportes de vocês, daqui deles, da família, que tem a cidadania italiana. Então, agora encaminha através de Blumenau, os passaportes também agiliza. E também, o tempo de espera está sendo um mês, mais ou menos, para ir para a lista. Quem me apresenta os documentos hoje? Tem uma passagem aérea comprada? Posso agendar, tipo, para a semana que vem. Se a pessoa tem tempo de esperar 1 semana para chegar o passaporte aqui em Blumenau, porque o passaporte é feito em Curitiba, nós aqui fizemos a biometria e recolhemos todos os documentos, né? Então, se a pessoa tem tempo de aguardar, ela espera o passaporte chegar aqui, senão ela busca sozinha em Curitiba. Mas
existe também o sistema Prenota-me, que também é um pouquinho mais complicado de conseguir o agendamento. Mas em Santa Catarina nós temos Joinville, Blumenau, Criciúma e Florianópolis como representações que fazem as biometrias. Então, cada um que reside nessa circunscrição tem o seu escritório para procurar, para conseguir o agendamento. Eu aqui, no Blumenau, nós temos 175 municípios, de Balneário Camboriú até Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste. Por isso que eu aprendo também a falar rápido, porque na hora de um atendimento que nós temos ali em Blumenau, vem pelo menos 60, 70 pessoas num período de 2 ou 3 horas. Então, faço o cálculo em quanto tempo que nós temos que atender as pessoas. Mas é uma maneira de conseguir agilizar, porque, claro, todo cidadão italiano merecia sentar numa cadeira, ar-condicionado, água e tudo tal. Porém, a gente não tem esse tempo disponível porque tem muitos descendentes. Então, ali realmente é um trabalho rápido e muito bem feito. Tanto que a nossa agência foi a que mais produziu no ano passado, do estado do Paraná e Santa Catarina. Nós entregamos quase 2.000 passaportes. Então, é um número altíssimo, né? Muito bem, então está mais rápido, mais ágil para conseguir passaporte e cidadania italiana, menos para a região de Trento, que, né, por enquanto não está sendo liberado. O que é o AIRE? E está falando aqui de uma multa para não inscritos no AIRE. Isso, aí tem um e outro brasileiro, assim, que a gente sempre diz, né, mais bonitinho, que acha que não precisa se cadastrar no AIRE, Anágrafe dos Italianos Residentes no Exterior. Ou às vezes até não sabe que tem que se cadastrar. Por exemplo, ele faz a cidadania lá na Itália, que daí é um outro tema, tal. Aí ele vem para o Brasil, ou mesmo ele tem a cidadania, que ele vai morar lá um tempo, ele transfere a residência dele para lá. Mas não é só Brasil e Itália, é Itália mundo. Então, assim, cada cidadão que tem a cidadania italiana deve estar inscrito no AIRE, nessa anágrafe, no consulado de competência da região aonde mora. Nós aqui devemos estar inscritos em Curitiba. Então, é essa multa que está vindo para muitas pessoas e ainda ela é retroativa. Ela atinge até 5 anos para trás. Por exemplo, se eles lá na Itália comprovam, vai o guarda lá ver que na casa onde ele está cadastrado lá, por exemplo, e lá ele comprova que a pessoa não morou lá, ele é emitido uma multa e ele tem que pagar no país aonde estiver. Não vai ser emitido o passaporte sem pagar depois essa multa. Mas, por exemplo, quem faz a cidadania em Curitiba já sai inscrito no AIRE. Automático. Muito bem, e aí a renovação se dá com pagamentos. Paga uma vez só ou tem que pagar regularmente? O AIRE não paga nada, o AIRE é grátis ainda por certo. cima. Sim, o passaporte é que paga R$619 agora até o final do mês de março. Daí mudam as tarifas, são conforme a tabela do governo da Itália. Você está falando aqui de cursos de língua italiana. Esses cursos de língua, quem é que está promovendo? Quem é que consegue fazer, então, acessar um curso de língua italiana? Também, geralmente, a província de Trento e outras províncias. Por exemplo, terminei de fazer o C1, mesmo que eu sei falar muito bem italiano, morei na Itália, tudo, mas a gente se candidata mesmo assim, e porque tem alunos que acabam desistindo no meio do curso, então a gente vai preenchendo vagas. Também conversem com a gente quando são lançados esses cursos, especialmente pela província de Trento, são cursos grátis. Senão tem cursos das instituições aqui, agora, por exemplo, em Brusque está acontecendo um curso intensivo de italiano, muito bom, com professor excelente, mas tem professor de Blumenau, tem professor aqui em Timbó, que também dá aula, e tem Rio dos Cedros, a nossa Rodeio, parabéns, tem nas escolas, aula de italiano em Rodeio. Esses cursos que são promovidos pela província normalmente são online ou são presenciais? São online normalmente, mas exige a frequência na frente do computador. Você ganha um certificado, geralmente pela escola Dante Alighieri. Nós ganhamos realmente, forte, 2 vezes por semana, 2 horas cada noite. Tem que prestar muita atenção. Quando tem algum curso desse em andamento ou com inscrições abertas, como é que a pessoa faz para saber quando tem curso em andamento? Quando tiver, então eu prometo que eu venho aqui anunciar na rádio também, porque nesse exato momento terminamos os cursos no final do ano passado. Mas quando vem assim, tipo, dentro de um mês no máximo, daí são lançados. Então, eu coloco nas redes sociais também, assim que
divulgado. Muito bem, curso gratuito do idioma italiano, promovido aí pela província de Trento. E quando tiver algum em aberto, com inscrições abertas, a Norma vai passar para a gente aqui, divulgar para o ouvinte também ficar. E para a gente fechar, Norma, a nossa conversa de hoje aqui, direitos e deveres. O que você tem a falar sobre direitos e deveres relacionado a essa questão da cidadania italiana? Justamente, muitas pessoas me dizem, eu tenho direito de votar, eu tenho direito de ter o passaporte, eu tenho o direito de votar, não é obrigatório, mas exerça o seu direito de votar. Vote em quem, mesmo se você não conhece candidatos, quando tem as eleições, vem para cá de graça as cédulas eleitorais, você só vai... Mas só que aqui nós temos uma população muito bacana. Eu vou no correio direto, porque eu recebo pelo correio os passaportes prontos. Então, eu estou ali, quando tem as votações, eu encontro direto pessoas ali. Então, assim, você tem o direito também de ficar na Itália, tanto tempo, mas aí se você está na Itália, você trabalha, você paga impostos. As aposentadorias também têm direitos, deveres de ter de recolher, como aqui no Brasil, né? Então, sempre é bom explicar para as pessoas, são direitos e deveres. Mesmo que não está escrito em algum lugar que você tenha a cidadania italiana, mas não está escrito que você deve divulgar a cultura italiana, mas divulgue a cultura italiana, faça as nossas raízes irem para frente. Um pouquinho mais que eu não escrevi ali até na nossa agenda, bolsas de estudo para a universidade da Itália. Também existem várias províncias que promovem cursos, muitos nas áreas sociais, curso de relações internacionais. Basicamente, o que não se encontra bolsa de estudo é medicina, que até a gente sabe de vários jovens que querem se inscrever. Tem agora, dia 15 de fevereiro, tem um teste, inclusive, para a Universidade de Trento, para seleção também de jovens. Então, jovens que têm interesse em fazer universidade na Itália, também entram em contato comigo, que daí são anos que a pessoa fica lá. Tem bolsas para quem cidadão italiano e para quem não é também. Para quem é descendente apenas lá da região de Trento. Muito bem, né? Muitos assuntos aí na pauta, falamos de intercâmbio, de passaporte, de cidadania, enfim, Norma Maria Darui sempre trazendo aí atualização sobre a situação da questão italiana aqui da nossa região, a região onde nós temos muitos descendentes, lá da região de Trento, da Itália, e sempre que tiver alguma atualização, a Norma traz aqui pra gente, a gente poder passar para você, ouvinte do Repórter Cultura. Norma, um abraço para você, obrigado aí pela participação aqui no Repórter Cultura. Obrigada a todos que sempre nos apoiam, que fazem parte das associações. Obrigada a você, ao senhor pela entrevista, a todos da rádio que dão essa oportunidade. Obrigada de coração para aqueles que nos apoiam. Muito bem. Essa foi a Norma Maria Darui, ela que é agente consular honorária da Itália,